gente, tudo bem com vocês? Vamos conversar hoje um pouquinho sobre inglês. O inglês aqui da Inglaterra, o idioma. Muita gente acaba perguntando pra mim quanto tempo eu levei para aprender o idioma, se foi difícil e se é muito diferente do inglês americano. Eu quero contar tudo pra vocês, vem comigo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Aline Tartucci, eu moro aqui na Inglaterra, no interior, numa cidadezinha que chama Swindon, é 1 hora mais ou menos de Londres, e eu tenho muita alegria em poder dizer que hoje eu falo inglês fluente. Nossa, eu nem acredito que depois de 2 anos morando na Inglaterra, eu tenho essa alegria de poder dizer que sou fluente no inglês, mas não foi fácil não, foi muito difícil. Eu quero contar para vocês um pouquinho dos micos que eu paguei até aprender um pouco do idioma que hoje eu falo bem, eu acho, pelo menos me comunico bem, vamos dizer assim. Então vou contar para vocês um pouquinho de como foi essa minha experiência aqui na Inglaterra assim que eu cheguei. Muita gente pergunta se o inglês daqui é muito diferente do inglês americano. E eu vou te falar que algumas palavrinhas, não muitas, são diferentes. Mas se você fala o inglês americano e você vem para a Inglaterra, qualquer inglês vai entender o que você tá falando. Apesar de achar estranho, falar, não, você tá falando errado, você tá falando com sotaque americano. Mas qualquer pessoa vai te entender. Então você pode sim usar as palavras do inglês americano. Mas a maior diferença é o sotaque, é o jeito que se pronuncia, que tem um charme que eu particularmente, não é todo mundo que vai concordar comigo, eu particularmente acho lindo, gosto muito do sotaque britânico e hoje soa mais legal no meu ouvido do que o sotaque americano. Apesar de que a maior parte do inglês que eu aprendi na minha vida, vamos dizer, lá desde pequenininha, quando meus pais me colocaram na escolinha de inglês, foi um inglês americano. Até porque os Estados Unidos têm muita influência na cultura brasileira, né? Por exemplo, os filmes, seriados, etc. Eu costumo dizer que o Brasil é um quintal dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos faz churrasco. Ou seja, a gente acaba ouvindo muito o sotaque americano. Então, todo brasileiro, ou boa parte dos brasileiros, falam mais o inglês americano do que o inglês britânico. E eu não fui diferente. Tanto fui assim que morei 3 anos nos Estados Unidos e aprendi muito lá também do inglês. Não tanto quanto eu aprendi aqui na Inglaterra, por quê? Aqui eu fui trabalhar. Lá nos Estados Unidos eu me envolvi muito mais com brasileiros, pessoas que falam português, então eu acabei perdendo a oportunidade de aprender o inglês 100%. Então, chegando aqui na Inglaterra, o que eu fiz? Primeira coisa, fui trabalhar e lidar 100% com pessoas que falam inglês e isso fez o meu nível aumentar muito. Então, eu passei, acho que de um básico para um intermediário e depois para um avançado muito rápido, porque eu me envolvi com pessoas que falam inglês. Então essa é a primeira dica, envolva-se com pessoas que vão no seu dia a dia falar inglês com você. Então voltando aqui para a história, assim que eu cheguei, eu comecei a trabalhar numa loja lá em Londres. E como vocês sabem, Londres é a cidade mais cosmopolita do mundo. Tem pessoas de todas as nacionalidades e você andando assim na rua, por exemplo, você sai para dar um passeio. 5 passos que você der, você vai ouvir uns 10 idiomas diferentes. Então tem pessoas do mundo inteiro e quando você vai falar com o seu sotaque brasileirão, e não tem nada errado em ter sotaque brasileiro, né? Porque eu lembro que eu fiz aula de inglês com um professor lá nos Estados Unidos e ele acabava com as pessoas falando, nossa, que sotaque horrível, sotaque muito forte. E não tem nada de errado em ter sotaque. Então, quando eu entendi isso, a minha vida e aquela trava que eu tinha medo de falar, de ficar com um sotaque muito forte, mudou. Então, não tenha medo do seu sotaque. Essa é a segunda dica. Fale sem medo. Então, acho que o segredo é
você carrega uma característica muito sua, muito particular, que é uma história, que a principal característica é você não é inglês, você é brasileiro. E isso você tem que ter orgulho. Então, primeira coisa, não se preocupe, não tenha medo do seu sotaque, tá? Voltando aqui então para a história, eu disse que eu trabalhava nessa loja assim que eu cheguei lá em Londres. E é uma loja assim com muitos estrangeiros, não era só eu estrangeira, porque hoje eu trabalho nessa mesma loja, mas aqui no interior. E eu acho engraçado, porque aqui eu sou a única estrangeira, vamos dizer assim, alguns indianos também, um ou outro só, mas a maioria é inglês. Lá em Londres eu trabalhava assim com um monte de estrangeiro e no departamento que eu trabalhava só tinham 2 ingleses. Então são 2 realidades diferentes. Eu sempre falo, existem 2 Inglaterras, a do interior e a da capital. E as 2 são maravilhosas e as 2 Inglaterras vale a pena conhecer, que são muito ricas. Então eu trabalhava lá e quando eu cheguei, eu falava o inglês americano. Falava mal e mal, eu tinha muita vergonha de falar. Meu inglês era bem intermediário, assim, se não dizer básico, bem básico. E quando cheguei, algumas palavras que eu aprendi na marra, pagando alguns micos, e eu quero contar pra vocês poucas palavras, mas algumas que fizeram diferença pra mim. Quando eu cheguei, eu notei que são diferentes do inglês que nós estamos acostumados, que é o inglês americano, tá? Então, a primeira palavra que eu quero comentar foi uma vez que eu tava trabalhando, eu trabalhava na seção masculina, e aí uma pessoa veio e me pediu um hoodie. E eu falei, gente, o que é hoodie? Eu nunca ouvi essa palavra. Só que eu fiquei com muita vergonha de ser uma vendedora, estar vendendo e representando aquela loja e não saber o que é um hoodie. E aí, gente, eu paguei o maior mico da face da terra. Olha só o que aconteceu. Eu, cabeçuda, do jeito que eu sou, em vez de eu falar, eu não sei o que é um hoodie, eu peguei e falei assim, não temos. Aí, nisso, estava passando um outro vendedor por mim, virou e ouviu a conversa e falou assim, como não temos hoodie? E apontou que estava bem na minha frente. E o que é um hoodie? É um moletom com touca. Então eu comecei a aprender várias palavras que eu não tinha nem noção que existia e uma delas foi o tal do hoodie. E existem algumas palavras que são diferentes aqui na Inglaterra do inglês americano. Por exemplo, o jumper. O que é um jumper? É um sweater, que é muito comum no inglês americano. Aqui a gente chama de jumper, que é aquela malha de lãzinha mais quentinha, tá? Deixa eu lembrar outra palavra aqui. Lift. Aqui na Inglaterra a gente chama elevador de lift. E lá nos Estados Unidos a gente costuma falar elevator. Então tá aí uma outra diferença. A primeira pessoa que me perguntou, Aline, onde é o lift? Aí eu fiquei pensando, o lift? E eu tive que aprender também depois o que é um elevador aqui na Inglaterra. Tá, deixa eu lembrar outra palavra pra vocês. Tênis. Lá nos Estados Unidos, tênis é sneakers. E, gente, aqui na Inglaterra não é sneakers, aqui é trainers. Então, trainers, ok? Só que tem uma palavra, gente, que é muito similar a sneakers, que é knickers. O que é knickers? Calcinha. Então tem que tomar muito cuidado. E aconteceu, eu vou contar, gente, o mico, mas não foi meu dessa vez, graças a Deus. Acho que a gente tava na igreja com as crianças na salinha e uma das líderes brasileira, óbvio, né? Ela tava falando ali com aquele grupo de crianças e falou, não sei o que, do seu sneakers. Que ela tava querendo dizer tênis. Mas na Inglaterra não existe essa palavra. Todas as crianças relacionaram com calcinha. Pra quê? Foi aquela piada, todo mundo rindo. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes as diferenças culturais podem também remeter a outras palavras e você pode acabar numa fria, tá? Então, trainers é tênis, ok? Outra palavra também que chamou muito a minha atenção assim que eu cheguei, que eu tinha o costume de falar subway, é metrô, certo? No inglês americano.
Aqui na Inglaterra, Subway é simplesmente a lanchonete. Então, se você for perguntar para qualquer pessoa lá em Londres na rua, onde é o Subway? A pessoa vai te indicar a lanchonete Subway mais próxima, ok? Como que é o inglês, como que o inglês chama o metrô aqui na Inglaterra? É underground ou tube. Por que tem dois nomes diferentes? O underground é o nome mais, vamos dizer, formal, e o que as pessoas falam coloquialmente, assim, pra ficar mais fácil, eu vou pegar o tube, que é o metrô, tá? Bom, outra palavra que me chamou muita atenção quando eu cheguei é o jeito que eles chamam banheiro. Então, lá nos Estados Unidos existem várias palavras para definição de banheiro, então a gente usa washroom, bathroom, restroom, certo? E aqui na Inglaterra a palavra que eles mais usam é toilet, que é toalete em português, né? Mas também eles usam uma palavrinha que eu aprendi também assim e nunca tinha ouvido. Cheguei aqui e falei, o que eles estão falando? Que é loo. Então quando eles falam, can I go to the loo? Where's the loo? Onde é o banheiro? Eu acho que é uma forma mais simpática e bonitinha de falar toilet. Então tem que tomar algum cuidado, porque muita gente pergunta, mas se eu for pra ir e falar bathroom ou restroom, eles não vão entender? Claro que eles vão entender, eles sabem o que é, até conhecem o inglês americano, mas eles podem até ser sarcásticos, como aconteceu comigo uma vez. Eu falei para um inglês, numa loja, acho que eu tinha entrado para fazer como você queria usar o banheiro. Eu perguntei, vocês têm bathroom? Aí eles começaram a rir e falaram assim, por que você quer tomar um banho de banheira? Porque bathroom é o quarto, é o banheiro que tem a banheira para você tomar banho. Então, tomar cuidado, porque às vezes eles podem achar graça. Mas com certeza eles vão te entender, viu? Ficar com vontade de ficar com vontade de ir no banheiro, você não vai ficar. Uma outra palavrinha também que é diferente aqui na Inglaterra é sweets, que lá nos Estados Unidos eles falam candy, que é doce. Também batata frita, lá nos Estados Unidos é muito comum falar french fries, I want some french fries. Aqui a gente fala mais chips, que é batatas fritas, é tudo a mesma coisa, todo mundo vai te entender, tá? É isso aí, gente, existem muitas palavrinhas que mudam, mas essas aí foram as que mais me chamaram a atenção. Eu posso fazer um segundo vídeo com mais palavras, se vocês quiserem. Uma outra coisa também que eles usam diferente é a palavra no shops. No inglês americano usa muito store para lojas, e aqui eles falam shops. Então, eles falam com esse sotaque mais shops, que é mais Eu particularmente acho bonitinho, acho bem, vamos dizer assim, estiloso o sotaque americano, não, é inglês. E, gente, então é isso. Por fim, eu só quero comentar com vocês algumas palavrinhas que você vai usar muito assim que você chegar aqui. A primeira delas é sorry e thank you, que é as palavras que os ingleses mais falam na vida. Eles nem relaram em você, eles já falam sorry. Então, sorry, thank you e excuse me são palavras-chave para você se dar bem na Inglaterra, porque o inglês se importa muito com a sua educação. Não sei se vocês já perceberam, mas o brasileiro, ele é simpático com o jeito que ele fala. Então, você quer pedir para alguém pegar alguma coisa, fala, fulano, pega aquele negocinho para mim. Você foi super simpático e delicado, educado. Mas o inglês não tem essa entonação, esse negocinho pra mim não existe aqui na Inglaterra. O inglês, ele é educado com palavras, então sempre põe please, sorry, excuse me, e essas palavrinhas você vai dar super bem aqui na Inglaterra. Outra palavra que usa muito aqui é o cheers, que eu nunca tinha ouvido lá nos Estados Unidos também, é muito comum aqui, que sempre quando você vai agradecer por algo, de uma forma assim bem coloquial, o que é o cheers? É quando você faz um brinde, né? Cheers. Mas o inglês usa isso para agradecer qualquer tipo de coisa. Então, você fez alguma coisa para alguém, essa pessoa fala cheers. Ou então você pediu licença, a pessoa deu licença no ônibus, você fala cheers, mate. E aí tá tudo certo. Então, você vai usar muito essa palavra aqui também. Outra palavra, última, tá? Que esse vídeo já tá ficando bem longo, é o cup of tea, que vocês sabem que o inglês
ama muito uma xícara de chá. E eles juntam, cup of tea, eles juntam tudo e vira cuppa. Então, can I have a cup of tea? Então, essa aí é uma outra dica pra vocês. Bom, gente, por hoje é só. Venham pra Inglaterra, vocês vão ter uma experiência maravilhosa com esse idioma que a gente acha que sabe bastante, né? Mas existe muita coisa que a gente não sabe e que você acaba aprendendo na vivência, na rotina, no dia a dia, tá? Gente, curta esse vídeo, inscrevam-se no canal. Se vocês quiserem mais dicas sobre o idioma, eu posso fazer um novo vídeo, vídeo 2. Deixa aqui no comentário o que você achou. Se você lembra de alguma palavra que eu não mencionei, deixa aqui no comentário também pra gente ficar sabendo. Tá bom, gente? Por hoje é só. Eu vejo vocês semana que vem. Tchau!